Olá pessoal, obrigado por ter voltado e a gente já inicia nesse bloco o artigo 9º da nossa Lei 6938, que vai nos acompanhar por pelo menos mais 2 aulas, que a gente vai reservar um ali praticamente todo para falar do estudo de impacto ambiental, claro que a gente vai falar de alguns detalhes a mais, e uma outra para licenciamento no mínimo. Então, um artigo só que vai nos demandar bastante atenção. E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar pelo inciso 1 do artigo 9º, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Professor, e o que são padrões de qualidade ambiental? Meus amigos, são limites que podem ser máximos ou podem ser mínimos daquilo que a gente pode lançar no meio ambiente, matérias ou energias que não vão trazer um desequilíbrio ao meio ambiente e podem ser com a utilização de vários tipos de gráficos distintos, tá bom? Então, o padrão de qualidade ambiental é um padrão objetivo que deve ser criado com o auxílio da ciência, no que nós entendemos que, olha, acima disso é bom, mas abaixo disso é ruim. Por exemplo, a quantidade de oxigênio no ar. Agora, o oxigênio também, se ele tiver em maior quantidade, ele vai começar a criar o fenômeno da combustão espontânea, também não é tão interessante. Então, talvez o gráfico mais correto para o oxigênio seja esse, ó. Assim. Aí o padrão mínimo e um padrão máximo. Agora, por exemplo, tem um gásinho chamado monóxido de carbono, famoso CO, criado pela combustão ineficiente ali dos combustíveis de origem orgânica, que quanto maior a quantidade dele, mais arriscado para a nossa vida. Agora, até, sei lá, esse ponto aqui, não sei quantas partes por milhão, não tem problema. Agora, daqui para frente tem que ser proibido. Até aqui, tudo bem. Até aqui, os fortes, os mais fortes, os sadios vão conseguir até tolerar, ou sobreviver. Daqui para frente é letal. Ah, professor, coliformes fecais na nossa água de beber. É zero, ó. Tudo acima de zero é impróprio para o consumo direto humano. Tem que passar por tratamentos, às vezes mais, às vezes menos complexos. De repente ali colocar um cloro, fazer a fervura. Não sei se pela filtragem, acho que não. Então, basicamente, é zero. Padrão de balneabilidade. Olha, professor, estava assistindo aqui uma notícia e diz que a praia de não sei de onde está imprópria para o banho. Porque está poluída. Ok, quem é que vai dizer que está impróprio para o banho? É um padrão de qualidade ambiental, de balneabilidade. Professor, eu estava ouvindo aqui, disse que fulano de tal teve seus equipamentos apreendidos, a casa de show tal foi fechada porque estava causando poluição sonora. E aí, professor? Mas matéria não, olha, é uma energia lançada em desacordo. Aí a gente vai ver, por exemplo, tem regiões, sei lá, normalmente regiões hospitalares, que a gente tem uma possibilidade de ruído, sei lá, até 40 decibéis durante o dia inteiro. Algumas cidades têm a famosa lei do silêncio. Olha, pode ter nesse bairro aqui ou nessa cidade aqui situações de até 60 decibéis, mas acima de 60 decibéis só pode até às 10 da noite e a partir das 8 da manhã do dia seguinte. Então, são padrões de qualidade ambientais, ok? E quem vai criar esses padrões? Privativamente, no que tange a veículos, automotores, aeronaves, embarcações, o CONAMA. E, via de regra, o CONAMA para todas as outras, como a grande maioria das coisas que eu vou falar para vocês aqui foi criado pelo CONAMA. Então, vamos lá, pessoal. Padrões de qualidade. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. No que tange aos padrões de qualidade, nós temos os padrões primários e os padrões secundários. O que é um padrão primário, pessoal? Vamos entender aqui um pouco. Eu falei do monóxido de carbono ali atrás. Olha, é permitido o monóxido de carbono. O ideal é que ele, chutando aqui, pessoal, não vou pedir que vocês decorem números, nem eu sei. Então vamos lá. Vamos supor que até 10 partes por milhão. Se tiver alguém da saúde, me corrija, por gentileza. É só um exemplo.
Até 10 partes por milhão não ofende ninguém. Todo mundo consegue sobreviver e tal. Agora, até, sei lá, 15 partes por milhão, as pessoas, quando vai de 10 para 15, aqueles alérgicos, aqueles que têm anemia, a falciforme, aqueles que têm outros problemas congênitos, bronquite, asma, tal e tudo, esses já vão começar a sofrer algumas consequências, não necessariamente ser levados à morte, mas iriam sofrer mais que os outros. Os sadios tolerariam até um pouco mais. Agora, a partir disso, seria letal. Ok. E aí, professor? E aí, meus amigos, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. O padrão primário é essa situação máxima que o ser humano saudável suportaria. Padrão secundário é aquele negócio. Olha, é o ideal. O ideal seria para que todo mundo tenha uma vida tranquila, saudável, fique todo mundo de boa, que fique abaixo disso, tá bom? Mas mesmo assim, quanto à qualidade do ar, nós temos a resolução 3 de 1990 do CONAMA, que vai dizer o seguinte, olha, gás X, o monóxido de carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, a água, e aí vamos lá, sulfato de não sei das plantas, sulfato disso, daquilo outro, né? Fluoreto, e aí vai, CFC, os clorofluorocarbonos. Então, olha, até aqui pode, daqui para lá não pode. Até aqui pode, daqui... Não, pode ter gráficos distintos, olha, tem que ser daqui para tal, ou de tal para tal, limites mínimo e máximo. Pode ter um mínimo. Eu estou falando muito em padrões máximos aqui para vocês, mas pode ser um mínimo também. O padrão primário também pode ser algo mínimo. Entendeu isso? Olha, se não tiver pelo menos X% de oxigênio, a gente não vai conseguir respirar bem. Então, a gente tem que manter os padrões. Padrões de balneabilidade. Pessoal, é aquele negócio que eu falei para vocês das praias fechadas, dos rios impróprios para banho, dos açudes impróprios para banho, da nascente imprópria para o banho. Olha, se a água tem uma boa qualidade, eu posso permitir que as pessoas usem para o seu lazer. Balneabilidade aqui, pessoal, é o uso da água para formas de lazer, tá bom? Inclusive, a balneabilidade pode ser dividida em várias gradações. Olha, para uso direto, para nadar no rio, até tanto. De coliforme fecal, até tanto disso outro, até tanto de alga, até tanto de nitrogênio, até tanto disso, daquilo outro, ok? Agora, pode ser para você andar de barco. Ah, é barco que vai ter respingo ou não vai ter respingo? Se tiver respingo, é menos. Praticar esportes aquáticos, é menos, tá bom? Padrões de qualidade da água. Pessoal, esse da qualidade da água é bem interessante. Eu não vou pedir que vocês decorem, mas é bom dar uma olhadinha. Ele vai dizer, por exemplo, que nós temos a divisão da água doce, da água salobre e da água salgada. A água doce, ela é dividida ali em várias categorias. Aí a gente tem uma categoria S, que é super, praticamente uma água mineral, que aí essa deve ser reservada ali para o meio ambiente mesmo, para os processos ecológicos do meio ambiente, no máximo ali para uma dessedentação humana, mas ela é própria para fazer tudo que a gente quiser, mas se reserva ela para algumas situações. A melhor qualidade de água. A gente vai para um A1, olha, pode ser usada para beber sem precisar passar por tratamentos e tal. Um A2, olha, pode usar na agricultura, pode usar para beber, mas já usando alguns tratamentos. A3, olha, a gente pode usar para aguar plantas, mas não aquelas que a gente vai, as folhosas, por exemplo, que a gente vai se alimentar de uma maneira direta, mas tem que ser aquelas com tronco, não sei o que. Aí a gente vai para frente até chegar salvo engano, a 5 a 6, que olha, só pode usar em embarcação que evite o respingo na pessoa, de tão poluída que aquela água pode estar. Água salobra, ela não é própria para o consumo humano, mas ela pode ser utilizada para a biodiversidade, pode ser utilizada para a criação, sei lá, de camarão. Aí a gente tem a água salgada, que também vai ter 4 níveis de água ali, inclusive também afetando a resolução do padrão de balneabilidade. Além do mais, pessoal, a qualidade de águas subterrâneas. Aí aqui a gente tem, inclusive, o estabelecimento dos padrões para a água ser considerada mineral. Olha, água mineral para o consumo, você pode consumir diretamente, ok?
Então, vai dizer, basicamente água de poço, pode ser utilizado para dessedentação de animais, para dessedentação humana, etc, etc. E aí, pessoal, temos o padrão de qualidade do solo, que está lá na 420 do CONAMA. Então, se o solo ele pode ser utilizado para agricultura ou não, porque está poluído, sei lá, tem metais pesados, chumbo, outras coisas, ou agrotóxicos que estão presentes lá, inorgânicos ou orgânicos, etc. Qualidade do som, os padrões de ruído, e aí eu peço que vocês dêem uma olhadinha na resolução de 90 e nas normas da ABNT, a 10.151, 10.152, que, regra geral, são as nossas normas de o que tem ajudado a reger, inclusive, as normas locais, municipais e estaduais. Via de regra, pessoal, quem vai trazer as leis de silêncio, que vai falar sobre padrões de ruído, em tese deveriam ser as leis municipais, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez a gente excedeu ali um pouquinho o nosso bloco de 10 minutos. Se gostou, pessoal, dá moral aí pro professor, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e estou disponível para tirar as dúvidas com vocês na nossa aula síncrona. Deixa a dúvida aí, deixa seus comentários, critica a nossa aula, ajuda a gente a ter uma aula cada vez melhor. Muito obrigado, até a próxima.